meu livro sobre as parábolas de Jesus, é muito provável que esse capítulo comece mais ou menos assim. Jesus se levantou de manhã, escovou os dentes, do jeito que dava no seu tempo, olhou no espelho, talvez um pedaço de bronze, ou talvez o reflexo do seu rosto na água, para ver se o visual estava o mínimo agradável para os seus discípulos, com quem ele iria encontrar. Jesus preparou o seu tempo, teve o seu devocional, falou com o seu pai, nada poderia tirá-lo do foco naquele dia. Ele estava muito empolgado com a mensagem e a história que ele iria contar para os seus discípulos e para os seus seguidores naquele dia. Mas tinham caras muito chatos, que sempre ficavam rodeando Jesus, tentando pegá-lo em alguma falha. E esses homens tentaram tirar Jesus do sério. Mas nenhum desses homens conseguiu mudar o sentimento de Jesus. Aquilo que Jesus tinha em mente para fazer, que era transmitir, talvez, uma das maiores histórias e das mais belas histórias que ele já contou em toda a sua vida. Quero falar com você nessa noite sobre o filho pródigo, aquele que partiu. E eu quero pregar sobre o filho pródigo em 3 mensagens: aquele que partiu, aquele que ficou e o pai que não cansa de amar. Então eu queria pensar em cada um desses domingos sobre essa parábola cheia de histórias, uma história cheia de histórias e rica de tantos ensinamentos. O texto bíblico está em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, onde lemos o seguinte: Jesus continuou, porque ele já havia contado outras 2. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou uns dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens, com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, esse texto é maravilhoso, né? Você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e... Nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado, amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Que parábola extraordinária é essa?
como ela fala com a gente, Deus, e como ela toca o nosso coração e mostra como Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Quantas vezes nós andamos tão errantes como esse filho pródigo. Quantas vezes nós falhamos na nossa missão de servir ao Senhor. Mesmo assim, o Senhor estendeu a sua mão e correu em nossa direção. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor fez isso comigo. E eu sei que o Senhor fez com tantos que aqui estão nessa noite. Então me use apenas como um simples transmissor dessa mensagem que já é poderosa em si mesma. Essa mensagem nem precisava de mim, para falar a verdade. Mas que o Senhor nos abençoe e que a gente possa sair daqui abençoado por ela, em nome de Jesus. Amém. Como a gente mencionou nas mensagens anteriores, alguns estudiosos da Bíblia, eles dizem que essas 3 parábolas, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo, são na verdade uma parábola só, com 3 figuras diferentes. Existe um grande pregador chamado Charles Spurgeon, né, conhecido de muitos, nos seus grandes sermões evangelísticos que ele escrevia e pregava, quando ele pregou um sobre Lucas 15, ele expressou um pensamento semelhante quanto a essa unidade desse capítulo. E eu coloquei aqui para vocês verem, porque é tão cheio de graça e verdade o que o Spurgeon dizia. Ele diz assim: as 3 parábolas registradas neste capítulo não são repetições. As 3 declaram a mesma verdade central, mas cada uma delas revela um estágio diferente dessa verdade. As 3 parábolas são 3 lados de uma pirâmide da doutrina do Evangelho, mas há uma inscrição diferente sobre cada um deles. Não apenas na semelhança, mas também no ensinamento contido nessa semelhança, existe diversidade, progresso, amplificação e discriminação. É só lermos atentamente e descobriremos que nessa tríade de parábolas temos de uma só vez a unidade da verdade essencial e as diferenças de descrição. Cada uma das parábolas é indispensável à outra, e quando combinadas, nos presenteiam com uma exposição muito mais completa de sua doutrina do que seria comunicada por qualquer uma delas em separado. Pouco talvez difícil, um pouco denso o texto do nosso querido Spurgeon, não é? Mas o que o Spurgeon está querendo nos dizer, trocando em miúdos, é como essas parábolas se entrelaçam, como o ensino de Jesus é tão precioso para nós aqui neste texto, e como nós aprendemos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se movendo em função do pecador, né? Ou em direção, melhor dizendo, do pecador perdido. Então, de fato, essas 3 histórias estão conectadas pelo ensino e pela aplicação que elas têm. A ovelha, a moeda e o filho estavam perdidos e todos eles precisavam ser salvos. É interessante porque perder uma ovelha é algo muito sério. Perder dinheiro também é terrível, né? Alguém já perdeu dinheiro aqui? É terrível perder dinheiro, né? Eu já perdi também dinheiro. Meu Deus do céu, como é ruim perder, né? A gente já tem tanto e ainda perde, né? Até quem tem muito não gosta de perder, imagina quem não tem, né? Mas nada pode ser pior do que perder um filho, não é? É como ver a angústia, por exemplo, de pais de filhos que desaparecem, nunca mais voltam para casa. Uma ovelha é muito valiosa, o dinheiro também é valioso, mas o filho é o mais valioso de todos. Então a ovelha perdida representava 1 de 100, não é? 1%. A moeda perdida representava 10%, ou seja, ela tinha 10 moedas e perdeu uma. E o filho perdido representa metade, 50%, porque é um filho de 2 filhos que aquele pai tinha. Existem alguns teólogos que entendem com muita propriedade que quando a gente olha para as 3 histórias juntamente, a gente conclui que elas simbolizam até mesmo a obra da salvação que está estampada na atuação divina da Trindade. Olha que interessante isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então olha só, na primeira figura, Jesus é o bom pastor que vai em busca da sua ovelha, lá na primeira parábola. Na segunda parábola, a mulher que varre a casa, nessa procura dessa moeda que está perdida, seria o Espírito Santo, trabalhando através da igreja na busca aos perdidos. Lembra essa menção? E a terceira ideia seria de Deus como o Pai que abraça o filho perdido que foi encontrado. Então, todas essas comparações podem ser válidas. Se você for por qualquer um desses caminhos, ele pode ser muito bem acatado, muito bem aceito no nosso aprendizado sobre o que Jesus queria nos ensinar. Existem alguns outros ainda, olha que bacana essa também, que eles consideram essas 3 histórias como parábolas dos 4 verbos. Olha que bacana, pode colocar aí, olha. As parábolas significam perder, procurar, encontrar e alegrar.
Se você pensar bem, nas 3 parábolas acontece a mesma coisa. Algo ou alguém é perdido, há uma procura incessante até que se encontre, e aí vem o encontro, e finalmente, depois do encontro, há então este ato do alegrar-se, não é? Então agora eu queria falar com você um pouco a respeito do contexto dessa parábola. Por que Jesus contou essa parábola, ou em que circunstâncias Jesus contou essa parábola? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Jesus contou essa parábola em oposição aos fariseus e aos escribas, porque estes homens, a gente já falou isso nas outras parábolas, e não tem como não voltar nisso aqui, eles viam os publicanos como pessoas vendidas a Roma, e todas as demais pessoas, eles classificavam como pecadores. Isso é muito legal, né? Porque assim, os publicanos, como eu já disse na outra mensagem, eles eram como uma classe de pecadores diferenciado, entendeu? É um outro nível de pecador, de tanto que eles eram odiados. Então é interessante a gente pensar sobre isso, né? Como que o judeu, né, o religioso classificava? Tem os pecadores e tem os publicanos. Porque isso aqui, meu amigo, isso aqui é uma categoria extrema de pecador, né? Isso aqui é pecador nível hard, assim, né? Então, a escória da humanidade, os pobres, as prostitutas, os não religiosos, os não conhecedores da lei, enfim, essas pessoas faziam esse bloco de pecadores julgados aí pelos fariseus e os escribas. Essas pessoas, a quem eles chamam de pecadores, nunca teriam acesso ao nível de religiosidade que esses caras pregavam, né? Evidente que eles não viviam isso, mas eles pregavam isso. Inclusive no Evangelho de Mateus, Jesus dá uma orientação até certo ponto irônica para os seus ouvintes, com relação a esse contraste entre o ensino e o estilo de vida praticado pelos fariseus e os mestres da lei. Olha que texto interessante, Jesus fala para eles assim: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É interessante, né? Jesus está falando assim, o que eles estão falando está certo. Então assim, ouve o que eles estão falando e pratiquem, mas não olhem para a vida deles, tá bom? Porque se você olhar para a vida deles, você não vai fazer nada disso. Então vai só pelo ensinamento mesmo e nem olhem para esses homens. Interessante isso, né? Embora esses religiosos queriam converter as pessoas aos seus ensinos, eles não tinham interesse em receber esses convertidos para um relacionamento expressivo com Deus. Isso não é estranho, não é? Não é estranho você pensar isso? Então é assim, olha, eu quero que você se converta, mas eu não quero que você venha para a minha igreja, ok? Então assim, uma pessoa que a sociedade repulsa, pode imaginar qualquer pessoa que é repulsivo à sociedade, por qualquer motivo. A gente até quer que você aceite Jesus, cara, mas a gente não quer que você participe aqui do nosso grupo. Porque a gente, né, tem todo um padrão aqui, né, um alinhamento para fazer parte. Está percebendo como é? Chega a ser meio patético, né? É o sabonete que a gente usa para tomar banho, né? Tipo, sei lá, o perfume que a gente usa, o tipo de roupa que a gente usa, a música que a gente canta, o tipo do nosso templo. Nós somos batistas, né? Ou não, outra denominação que seja. Percebe? Isso é religião. A gente cria padrões, a gente diz o seguinte, isso aqui é o que Deus quer, mas você não tem nível para chegar onde a gente está. Isso é patético, né? Você há de convir comigo. Então, é interessante porque a sequência do próprio texto, Mateus 23, vai falar isso. Jesus dá uma palavra duríssima no versículo 15 do mesmo capítulo 23 de Mateus. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, essa fala é terrível, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Isso é terrível, não é? Então, na verdade, Jesus já está falando o seguinte: vocês são filhos do inferno. Pronto. Porque é o que ele está dizendo, não é? Vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Vocês são filhos do inferno, ponto final. Vocês são religiosos, e religiosos são filhos do inferno, é o que Jesus está dizendo. Não é religião, é evangelho que Jesus vem pregar. Então, não é que Jesus odiava a religião, não é? Ele não veio para desobedecer a lei, ele veio para cumpri-la. Mas ele veio estabelecer, como acabamos de cantar numa canção, ele veio para estabelecer sobre a terra o seu reino de justiça e paz. Então ele diz: vocês querem que as pessoas se convertam, mas depois, quando elas olham para vocês, vocês tornam essas pessoas desviadas e mais filhos do inferno que vocês. Isso aqui é mais ou menos como aquela pessoa que fala o seguinte:
para ser crente igual aquele ali, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. É mais ou menos, ou talvez é exatamente a mesma coisa. Então a verdade mesmo é que a mente desses homens era muito obscurecida para que eles pudessem compreender que quando Deus deseja o arrependimento, e que quando esse arrependimento acontece, existe alegria no céu. Então, pense assim, olha, quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, não importa, ela pode estar em frangalhos, há festa no céu, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Dia 20 de outubro, você está convidado, nós teremos os nossos batismos aqui. E por que a gente celebra o batismo com tanta alegria? Por que é um culto diferente dos outros? Sempre o batismo é um culto diferente dos outros. Por quê? Porque é um culto melhor que os outros? Não é. É porque no batismo a gente está demonstrando a nossa missão sendo operada na prática. Pessoas acabaram de aceitar Jesus e estão publicamente confessando isso por meio do batismo nas águas. Então, por isso a gente diz que há uma grande festa no céu, há uma grande celebração. Por isso que nós nos alegramos tanto com as pessoas que entregam a vida a Jesus. E precisamos fazer isso. Elas podem vir todas despedaçadas como estiverem, mas há festa no céu, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, conforme Jesus vai contando a parábola, as 3 parábolas, cada parte, cada pessoa vai se identificando com ela e diz assim: este sou eu. Talvez a ovelha, talvez a moeda, talvez o filho que partiu, talvez o filho que ficou, mas aqueles que estão, não como os escribas e fariseus, mas aqueles pecadores que estão com o seu coração aberto e humildemente dispostos a ouvir a palavra de Jesus, eles ouvem aquela palavra e no seu interior eles dizem assim: este aí sou eu. É o que o Senhor quer de nós, pecadores arrependidos. O filho pródigo, ele retratava aquelas pessoas que eram marginalizadas por sua moral e por sua classe social. Já o irmão mais velho da parábola, que a gente vê no próximo domingo, ele representava os judeus religiosos em busca dessa autojustificação. E aquele pai que vai ao encontro é o reflexo do próprio Deus. Essa é a história. E por falar na história, deixa eu falar para você agora então um pouco sobre o conteúdo da parábola. Jesus contou a história de um pai que tinha 2 filhos que aparentemente eram jovens e que trabalhavam com ele na sua fazenda, certo? De repente o mais novo se tornou impaciente e quis partir. Então ele cavou o poço da insatisfação. E no seu próprio coração ele começou a se sentir infeliz dentro da casa do seu pai. Isso é uma coisa para a gente pensar. Este homem cavou para buscar. Ele foi atrás. Ninguém disse para ele fazer isso. Por sua própria vontade ele decidiu. E aí ele esticou o pescoço e olhou pela janela da cobiça e viu o outro lado do muro, colorido, atraente, cheio de emoções, que no entendimento dele, nunca ele ia curtir essas coisas, permanecendo ali, naquela vida medíocre, na fazenda, apesar de todo o recurso que tinha à sua disposição. E aí, diante da decisão do filho, interessante aqui, o pai não disse nada. O pai não se opôs. O pai não mostrou para ele as vantagens de ficar, não fez nada disso. Deixou que o filho partisse. E aí o filho dele, embora jovem, ele era homem, não é? E aí pressupõe na parábola que ele era homem, porque ele sai de casa. Então ele tinha o direito, em tese, né, de tomar a sua própria decisão. Ou pelo menos, em tese, ele deveria tomar a sua própria decisão. E aí o pai deu a parte da herança que a lei permitia dar, e o filho foi em busca do seu sonho. Na verdade, ele foi em busca da sua ilusão. E aí ele partiu. A história conta que ele conheceu os novos amigos e viveu a vida de forma irresponsável. A gente lê isso lá no versículo 13. E aí rapidamente os princípios da boa conduta, de ética, de moral que ele tinha aprendido dentro da sua casa, foram postos todos de lado. Ele se esqueceu de tudo. Então, se a ideia dele era viver por sua própria conta, me parece que não deu muito certo, não é? Porque ele passou a viver a vida que os falsos amigos e as circunstâncias lhe determinavam. Como diz a música do Gerson Borges, belíssima, não é? Faz parte de um musical chamado O Filho Pródigo, A Volta do Filho Pródigo. E, como diz a canção, ele foi metendo a cara em tudo que era parada. Era o chefe da brincadeira, o dono da madrugada, sem nenhum medo de nada. Ele diz, ele tinha tantos amigos,
nunca olhava para baixo, a vida era o seu próprio umbigo. Então era assim que esse homem estava vivendo. Interessante, se ele queria viver por sua própria conta, agora ele não vive. Ele vive baseado na vida que os outros vivem, porque ele quer fazer parte do meio. E aqui vai uma lição para todos nós. Muitas vezes as pessoas se afastam de Deus porque elas acham que a igreja, o pastor, o líder, o seu pai, a sua mãe, seja quem for, ou talvez você é o pai e a mãe que se afasta, né? Estão subjugando, estão ditando a regra de vida que você deve viver. Não estamos. Não estamos. A palavra de Deus é orientação para o coração. Você decide segui-la. E aí então as pessoas acham que estão sendo obrigadas, e aí então elas decidem por si viver a sua própria vida. Bom, o resultado disso é que elas vão para o mundo. E lá no mundo o que elas vão fazer? Elas vão fazer o que todos fazem. Por quê? Porque elas querem fazer parte do meio. Eu não estou entendendo. Se você queria viver a sua própria vida ao seu próprio jeito, agora você está vivendo a vida que os outros vivem para você poder fazer parte daquele grupo? Isso não me parece muito lógico, mas é porque o pecado é assim mesmo. Ele nos engana. Mas o texto vai dizer que ele gastou todos os seus bens. Ele ficou na miséria. Ele chegou no fundo do poço e aí ele caiu em si. No seu estado miserável, ele não viu bondade em ninguém. E aí, como diz o versículo 18, ele se lembrou do seu pai. E aí a história conta que houve uma grande fome naquela região onde o pródigo estava. Coitado, o seu dinheiro já estava acabando e ainda vem uma fome na região. Então as coisas ficam inflacionadas. E aí o dinheiro dele não dá mais para nada. É como levar real aonde é usado o dólar ou o euro, não é? Não vale absolutamente nada. O dinheiro não era mais suficiente, a inflação acabou com as suas posses. E é interessante que com o pai ele tinha investimento e ele tinha prosperidade. Agora, ele só tinha, sabe o quê? Prejuízo. E aí na miséria que esse homem, esse jovem se encontrava, diante dessa recessão tremenda que assolava aquela terra, ele não conseguia um bom emprego. E aí, para não morrer de fome, o que ele faz? Ele passou a alimentar os porcos, desejando comer pelo menos a mesma comida que eles. Isso não é impressionante? Um homem que tinha tudo, herdeiro de uma fazenda, está comendo lavagem. Alimentar porcos é uma tarefa proibida aos judeus. Já começa por aqui. Jesus já faz esse cutucão baseado na cultura. A lei diz que até dizia o seguinte: maldito é aquele que alimenta porcos. Mas se os porcos tinham o que comer e ele não, certamente o patrão dava mais valor aos porcos do que aquele empregado. Ele valia menos do que um porco. Bom, o sofrimento fez aquele rapaz se lembrar do seu pai e de quanta fartura tinha na sua terra natal e na casa do pai, com certeza. Imagino ele comendo aquilo tudo e lembrando de toda a plantação, toda a colheita que havia no pai dele. O café da manhã maravilhoso, café colonial todo dia na fazenda, não é? Aquele almoço preparado pelas empregadas, pelos empregados. O prato à mesa, porque ele era um herdeiro rico. E ele estava ali comendo lavagem. Na verdade, o que trazia a ele a memória, certamente, nem era talvez a fartura da casa do pai. Talvez isso era secundário. Mas o carinho do pai. Dificilmente a gente ouve um filho dizer que está carregando traumas de infância por ter passado fome. É muito difícil isso. Mas por não ter recebido carinho e afeto dos seus pais. Não é verdade? A gente tem histórias de pessoas que contam. Eu passei muita fome, as pessoas dizem. Eu passei muita fome quando era criança. A gente vivia uma situação dificílima, mas não tem ódio dos pais, não carregam trauma dos pais. Claro, são lembranças difíceis, mas não carregam traumas. Mas carregam traumas pessoas que dizem assim: nunca recebi um abraço do meu pai. Os meus pais eram violentos. Eu vivi num lar onde a minha família era uma destruição total. Essas pessoas carregam traumas. Esse homem tinha saudade do carinho, do afeto do seu pai. Era justamente disso que o pródigo tinha falta. Então, retornando, ele aceitava até ser um empregado do pai, tá vendo? Porque ele queria o pai. O trabalho não importa. Porque ele sabia que o amor do pai era tão grande que se estendia até ao amplo círculo de pessoas da sua família, né? Os parentes, os empregados, os servos, até mesmo os escravos. Então tudo que aquele filho agora ousava pedir era emprego e abrigo.
talvez, quem saiba, até um emprego temporário, né? Aqui hoje eu estou viajando na ideia, né? Para que ele pudesse se reerguer. Eu preciso só de um tempo, pai. Depois eu vou seguir minha vida, né? É interessante que eu acho que ele ansiava mesmo por reconciliação, sem esperar reintegração. Se o senhor só me der o seu perdão, eu posso trabalhar aqui com os empregados mesmo, está tudo certo. Só para sair daquela miséria que eu estava. E aí a história conta que ele se levantou e foi para a casa do seu pai. E é interessante que no versículo 20 relata que o filho não voltou para a cidade, não voltou para a aldeia, não voltou para a fazenda, mas voltou para seu pai, que o aguardava ansiosamente. Isso é muito precioso no texto. Por isso que esse carinho é importante. É mais do que a fartura da fazenda. É mais do que a riqueza do bolso do pai. É o pai. E aí, para surpresa dele, ele acabou descobrindo que o pai dele esperava ele com mais intensidade do que ele desejava voltar. A ânsia do pai em vê-lo era muito maior do que o desejo dele de voltar, embora o desejo dele de voltar fosse imenso. Em outras palavras, o desejo do pai em ver aquele filho era maior do que o desespero do filho de retornar. Então, essa confissão que acontece do pródigo é um clássico. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele treinou o discurso. Lembra que ele treinou o discurso antes? Então, ele demonstra, através das palavras dele, que ele estava tão triste, não pelo que ele tinha perdido, não é isso, mas pelo pecado que ele tinha cometido. Isso é demais, né? Ele diz, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não é o dinheiro que eu perdi. Ele fala, pai, eu gastei tudo que o senhor tinha. Não, ele não disse isso. Ele disse assim, pai, eu tentei até investir em umas coisas, mas não deu certo. Ele não disse isso. Ele disse, eu pequei contra o céu e contra ti. Isso é extraordinário. O reconhecimento da miserabilidade humana, que é o que nós precisamos. E aí ele diz, né, que havia pecado contra o céu e contra o Pai. E é verdade, era verdade. Porque todo pecado é sempre contra Deus primeiro, antes de ser contra qualquer pessoa. Porque qualquer pecado que você cometer, se você fizer o mal ao seu irmão, acredite, primeiro você ofendeu a Deus. E depois, em segundo plano, você ofendeu as pessoas. Então a gente precisa pensar muito sobre isso também. O fato é que aquele filho arrogante agora dava mostras sinceras de arrependimento. A gente vê aqui nessa história claramente passos da conversão. Então, mesmo diante de tanto arrependimento, aquele pai não está preocupado com o discursinho do filho e manda vestir naquele filho a melhor roupa, manda calçar a melhor sandália, ainda põe um anel no seu dedo, que é o símbolo de autoridade. O anel é símbolo de autoridade. E aí, com isso, ele recoloca aquele filho na posição de filho. Ele o eleva da posição de miserável para filho honrado. E é interessante que a sandália nos pés também tira aquela condição de escravo, né? Torna ele livre, porque a Bíblia, a história conta, né? E a tradição conta também, de que somente os escravos é que andavam descalços, um filho jamais. E aí o versículo 24 indica que aquele que estava morto reviveu. Então ele havia perdido tudo, e ainda assim o pai lhe dá o direito de filho e o recoloca na sua posição e não fala nada sobre a herança que ele havia gastado. Isso é impressionante. Quanto sobrou? Você trouxe alguma coisa? Eu espero que pelo menos do que eu ensinei, você tenha aprendido a no mínimo investir um pouco esse dinheiro, não é, garoto? Mas o pai não perguntou absolutamente nada disso. Apenas abraçou o filho. Mas a gente vai falar sobre isso um outro dia, num outro domingo. Também nessa parábola existe uma grande festa para comemorar o retorno daquele filho que estava perdido e foi achado, e que estava morto e reviveu, igual a moeda que foi encontrada, que a mulher deu uma festa e convidou as suas vizinhas. Igual ao pastor das ovelhas, que encontrou a ovelha que estava perdida, chamou os seus colegas e deu uma grande festa por causa da ovelha que voltou. Essa é a nossa história. Como que a gente aplica isso em nossa vida? O texto mostra que os publicanos e os pecadores se achegavam a Jesus para ouvi-lo. E se isso acontecia porque eles acreditavam e tinham esperança. As pessoas tinham esperança em Jesus. Na parábola, o filho pródigo, ele chegou ao fundo do poço. Mas mesmo assim ele viu que havia esperança para ele. As pessoas, elas viviam debaixo das filosofias dos gregos,
mas nenhuma delas tinha algo a oferecer aos liquidados e derrotados. Nenhuma dessas filosofias. Eram importantes, sim. Eram maravilhosas, de fato. Mas nenhuma delas tinha algo a oferecer aos liquidados e aos derrotados. Que era o caso desse rapaz. Que era o caso dos pecadores que estavam seguindo Jesus. Todas essas coisas exigiam certo nível de pureza e moral. E as pessoas que seguiam Jesus eram muito ruins. Elas estavam muito abaixo desse padrão estabelecido. Então, o ensino de Jesus, para esses, era utópico e sem alcance às necessidades reais das pessoas. Mas os ensinos de Jesus eram exatamente o que essas pessoas precisavam. Jesus proclamou a possibilidade a essas pessoas, portanto, de um novo começo. Jesus continua fazendo isso, possibilitando recomeços para todos nós. Quantos ensinos seriam suficientes para esgotar a riqueza contida nessa parábola? Eu não sei. Então eu escolhi alguns para compartilhar com vocês. Algumas marcas na vida desse filho que tinha buscado essa reinvenção da sua própria história e do seu pai que não cansa de amar e de perdoar, podem transformar as nossas vidas também, se nós dermos passos na direção correta. Portanto, eu quero mostrar algumas aplicações a você aqui nessa noite, que eu espero que elas cheguem ao seu coração e seja também instrumento de transformação para a sua vida. Para você que talvez se sente longe de Deus, mesmo estando aparentemente perto, porque está numa igreja, e talvez para você que se afastou de Deus por algum motivo e que está aqui nessa noite e que deseja ardentemente se aproximar dele novamente. Então escute, a primeira coisa que eu quero dizer a você é: enfrente seus pecados com franqueza e honestidade. Versículo 17: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? A gente pode criticar o pródigo, mas o problema é que muitas vezes nós somos como ele. Nós caímos nas mais diversas situações, às vezes de forma tão lenta, que nós nem percebemos. É assim que o pecador procede. Ele se afasta de Deus e retira Deus dos seus pensamentos para poder viver de acordo com os seus instintos carnais. Porque a raiz do pecado é o desejo de viver a vida do eu. Sabia? Pode guardar essa frase para você. A raiz do pecado é o desejo de viver a vida do eu. Eu acima de tudo. A minha vontade, os meus sonhos, o meu desejo, o meu narcisismo. Aceitar nossa condição de pecador com franqueza e com honestidade, como está escrito ali, é o passo fundamental para a volta. Você precisa disso. Foi quando o filho pródigo caiu em si e voltou que ele foi perdoado. Tem muitas pessoas que apenas decidem, mas elas não agem. Elas desejam, mas elas não se levantam. Já conversou com gente assim? Já falei com muitas, dizendo assim: cara, você precisa mudar, você precisa sair dessa conduta, você precisa se aproximar de Deus de novo. A pessoa baixa a cabeça e fala: é, pastor, é verdade, o que eu estou fazendo não é correto, o caminho que eu estou fazendo não é certo. Tá, ok, que bom, mas e aí? E então? E a pessoa continua da mesma maneira. Então muitos fracassam porque pensam assim: um dia eu vou mudar a minha vida, mas nunca mudam. São estáticos, só pensam, mas não tomam nenhuma atitude. Não seja uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, saia dessa, mude isso. Deus permite para o ser humano que ele siga a estrada que ele mesmo escolhe, e ele deixa as pessoas decidirem, procederem de acordo com seus próprios desejos. Mas o curioso é que na maioria das vezes, enquanto as pessoas estão bem, elas não pensam em Deus, esquecem-se de Deus. Mas quando passam a sentir os problemas, aí começam a culpar a Deus. Isso não é estranho? Então, quando está tudo bem, nem se lembram de Deus. E quando tudo vai mal, começam a dizer o seguinte: Deus não está olhando para mim. Que é isso, não é? Mas o filho mais novo na parábola, ele não agiu dessa maneira. O reconhecimento franco e honesto dele, da sua própria condição, foi o primeiro passo que ele deu, que o conduziu à sua salvação. Porque de repente um dia ele parou e pensou, falou: mas que vida é essa que eu estou levando? E aí ele diz: levantar-me-ei. E aí tudo muda. A segunda coisa que eu quero dizer a você é: compreenda que há somente um a quem você pode recorrer.
Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui nesse mundo, você não vai encontrar. Nós podemos continuar confiando em nosso dinheiro, em nossa capacidade intuitiva, nos nossos amigos, mas certamente, passado algum tempo, nós vamos ver que só corremos atrás do vento. Só Deus pode nos ajudar. Somente Deus pode nos ajudar na nossa vida pecaminosa. Observe como todo o problema começou na vida daquele pródigo, quando ele sentiu a insatisfação na casa do seu pai. Quando começou o problema? Quando ele mostrou insatisfação. Quando aquilo não era mais bom para ele. Foi a insatisfação, por exemplo, que derrubou Adão e Eva no jardim, não é? O que Deus falou para vocês? Deus falou que a gente pode comer tudo que tem aqui, hein? Mas essa árvore aqui, nem põe a mão nisso aqui. Isso aqui é... Se pôr a mão aqui é B.O., não é? E aí a serpente diz o seguinte, que nada. Se vocês comerem, vai acontecer assim, ó. Vai abrir e vocês vão enxergar tudo. O homem se insatisfaz com Deus naquele momento. Deus está escondendo coisas da gente que a gente poderia até saber e dar um passo além. A ruína começa exatamente aí. Esse é o grande problema. A insatisfação é a tola ilusão de achar que existe algo lá fora que é muito bom e de que Deus está nos privando de ter essa coisa tão boa. Deus não nos contou que isso aqui era tão legal. Então, no fim das contas, ao retornar, aquele filho pródigo descobriu no próprio lar tudo o que havia esperado encontrar na terra distante. O que ele foi buscar lá, ele não encontrou. Quando ele voltou, ele encontrou tudo o que ele precisava na casa do pai. Roupas, joias, amigos, comemorações, amor, segurança, futuro. Não é isso que ele foi em busca? Da sua própria vida, da sua própria riqueza? Onde ele encontrou tudo? Na sua própria casa. Enfim, ele percebeu que no mundo não podia ter nada, apenas perder. E no pai ele poderia ter tudo. E só poderia ganhar com o seu pai. A terceira coisa que eu quero falar para você é que ao voltar para Deus, não exija nada. Apenas clame por misericórdia e por compaixão. Interessante que quando o filho pródigo saiu da casa, ele só tinha uma palavra na boca para dizer para o pai. Sabe qual era? Dá-me. Não é isso que ele fala para o pai? Me dá a minha parte da herança. E qual foi a palavra que ele usou quando ele voltou? Faz-me. Olha que interessante. Você percebe a mudança nesse rapaz? Primeiro, dá-me a parte da fazenda que me pertence, versículo 12. Depois, faz-me como um dos teus empregados, versículo 19. Então, antes ele achava que era alguém pelos bens que ele possuía. E agora ele via que os seus próprios bens o levaram a ser, sabe o quê? Nada. Ninguém. Nós não temos o direito de exigir o perdão de Deus, somente pedir a sua misericórdia e a sua compaixão sobre nós. Fora de si, aquele pecador está longe de Deus. Mas quando ele cai em si, ele se aproxima de Deus. Longe de Deus, a nossa consciência se fecha. Perto de Deus, ela se desperta e se ilumina. Eu li uma frase dita por um psicólogo, que é assim, olha: os doentes e perdidos só se levantarão se houver uma graça divina. Achei muito bacana isso. Essa perspectiva da ação de Deus na vida das pessoas, no encontrar do seu próprio propósito. A verdade é que a vida de pecado leva à degradação moral e espiritual. O pecado, ele primeiro te introduz nos maiores banquetes, mas depois ele te leva a comer lavagem de porco. Hoje é só um pequeno olhar cheio de sensualidade. Amanhã vai ser uma vida rendida à impureza. Hoje é um cigarro, uma dose, uma cheirada. Amanhã será uma escravidão cruel. No álcool, no cigarro, nas drogas. Hoje é só uma festa, uma madrugada, uma balada. Amanhã vai ser uma alma vazia, um coração sofrido e uma vida totalmente longe de Deus. Então, muito cuidado. Muitas pessoas pecam e até choram os seus pecados, mas continuam pecando. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. O nome disso é remorso. O arrependimento produz vida e o remorso produz morte, diz o apóstolo Paulo.
É preciso que a gente sonde o nosso coração e as nossas motivações para que possamos receber misericórdia e a compaixão do nosso Deus. Amém? A quarta coisa que eu quero dizer para você é: abandone a terra distante. Olha que interessante o versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. Não adianta só pensar ou só falar. A gente precisa transformar as nossas palavras e as nossas emoções em atitudes. Você se afastar de Deus, tirar Deus do seu pensamento para poder viver de acordo com os próprios instintos da natureza humana, porque é o que a gente acaba fazendo, é ficar longe de Deus. Como eu já disse, a raiz do pecado é o desejo de viver a vida do eu. A terra distante que está escrita aí, não precisa ser necessariamente um lugar afastado, mas pode ser, por exemplo, um coração alienado, movido por uma rebeldia consciente. Você sabe que está errado, mas você prossegue no erro. Então toma uma atitude de coragem, abandona a sua terra distante, reconcilie-se com Deus. Lembre-se que quanto mais longa for a sua caminhada na direção contrária, mais longo e mais pesado será o seu retorno. Então o meu conselho a você é que você faça isso imediatamente. A terra distante é todo lugar onde você pensa que a felicidade estará disponível para você à parte de Deus. Essa é a terra distante. Todo lugar que você pensar que vai ser bom para você, que a felicidade está disponível para você, mas colocando Deus fora dessa relação. A terra distante no início é cheia de encantos, sempre é assim. Existem amigos, como a história conta, existem muitas festas, tem muita alegria, muitos lugares interessantes para conhecer, é tudo muito legal. Existem encontros, existem diversões das mais diversas, mas no fim, o vazio da alma, o gosto amargo, essa solidão do coração, só pode ser preenchida por Deus e por seu imenso amor. O meu apelo ao seu coração é: abandone a terra distante o mais rápido possível. Sabe aquela caminhada na praia, que você vai andando, e aí você vai se empolgando com a caminhada, depois você se esquece que tem tudo aquilo para voltar na areia pesada? Talvez é mais ou menos isso. Muito cuidado. Volte agora, volte o mais rápido que você puder. Use as suas forças para voltar para Jesus. E quinto lugar, deixe que Deus apague o seu passado e lhe dê um novo presente. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seus dedos e calçado nos seus pés. Não basta remover os trajes do passado, não adianta. É preciso vestir algo novo. Quando aquele filho chegou maltrapilho, o pai o viu e não apenas o abraçou, mas também o beijou. Interessante isso, né? Talvez ele estava fedido, sujo, feio, descabelado, com um bafo, não é? Suado pela jornada, destruído, faminto, magro. Mas o pai mandou colocar nele novos calçados e uma nova vestimenta. E ele não poderia entrar na festa como estava, porque todos o olhariam com os olhos do passado. Muito interessante isso, não é? A festa já estava preparada para ele, estava tudo aguardando a sua chegada. Mas o pai não deixa ele entrar na festa todo sujo. Porque o pai está com vergonha? Não é não. É porque ele não queria que os empregados, os parentes, ou seja lá quem estivesse na festa, visse aquele filho como ele estava. Ele queria que ele fosse visto como ele era, filho. Ele deveria ser visto como estava agora e não como estava antes. Então, como é maravilhoso a gente saber que Deus não somente nos perdoa e apaga o nosso passado, mas também nos torna seus filhos e nos reveste, e nos molda, e nos transforma, e nos acolhe nos seus braços de amor. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você algumas palavras. Afinal de contas, quem é o pródigo? Pródigo é todo aquele que permanece longe de Deus, no mundanismo, no paganismo, ou preso a um sistema religioso sem fim espiritual e que não satisfaz a fome da sua alma, faz apenas pelo ritual, nem sabe mais por que está fazendo, só faz.
o pródigo é todo aquele que procura nos prazeres desse mundo a satisfação dos seus instintos, como se fosse um animal, ignorando o fato de que ele foi formado como um ser espiritual e nascido para a glória de Deus. Pródigo é todo aquele que prefere a comida dos porcos ao invés do banquete do céu. Então, na descrição da história do filho pródigo, a gente vê a ruína, a gente vê o arrependimento e a reabilitação de um homem. A gente vê a história de todos aqueles que, através dos séculos, têm sido transformados pela graça redentora do amor divino que vai em busca e que ama sem nunca se cansar de amar. Então Deus tem pressa em nos perdoar. Não interessa qual é o seu pecado, Deus tem pressa em perdoar você. E a palavra de Deus afirma que Ele se deleita na misericórdia. O filho encontrou os braços do pai abertos e a casa preparada, e uma festa começou a acontecer por causa do retorno daquele filho maravilhoso. Maravilhoso para aquele pai. Então não importa quão longe você tenha ido, você esteja ou que você tenha ido, sempre vai ter uma festa quando você voltar. Sempre haverá uma festa. Então creia que é tempo de voltar para a casa do Pai. Vamos terminar com o texto? Nós tínhamos que celebrar e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que esta seja a sua história. Se você está longe de Deus por algum motivo, que esse seja o tempo da sua volta, do seu retorno, da sua reaproximação. Nós vamos cantar ao Senhor nesse momento, glorificar o nome de Deus. E eu gostaria que você, enquanto cantamos, pensasse sobre a sua vida, sobre a sua relação com o Senhor. Talvez você sente-se nessa terra distante. Talvez você foi em busca da reinvenção da sua própria história. Talvez você hoje se sente tão longe de Deus e você não sabe como voltar. Acredite, Deus tem algo especial para você. Deus está esperando você na varanda, olhando à distância. E quando você apontar lá na curva, Ele vai sair correndo na sua direção, como aquele pai fez. Ele vai abraçar você, vai beijar você. Ele vai colocar uma sandália nos seus pés, uma roupa nova em você. Ele vai preparar para você uma grande festa e vai te acolher e dizer assim: esse filho estava perdido e foi achado. Não importa como você vem, se você estiver todo despedaçado. Não importa o tamanho do seu pecado, a feiura do seu pecado, não importa. Deus está com os braços abertos, esperando você. Eu quero convidar você a ficar em pé, cantar conosco e colocar no seu coração essa oração.